Sucesso não é por acaso. Oferecimento ACIB, Associação Comercial e Industrial de Barueri, a Casa do Empresário. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa. O Sucesso não é por acaso, aqui pela Connect TV. Neste programa, você sabe, grandes empresários, pessoas de sucesso passam por aqui para contar um pouco da sua história. E hoje, um convidado para lá de especial, contrariando as regras de que para se ter sucesso é preciso ter uma carreira longa, muita idade e ter passado por muitas coisas nessa vida. Não, nem sempre é assim. Hoje o nosso convidado tem apenas 29 anos, mas com uma carreira brilhante. O sucesso para ele não é por acaso, ele é por mérito. Nós estamos recebendo aqui ele que é simplesmente diretor-geral da Faculdade do Comércio de São Paulo, coordenador do Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo, membro do Conselho Superior do FEComércio de São Paulo, apresentador na Band News do programa Educar para Empreender, dentre outras coisas. A educação, o empreendedorismo está no sangue, isso já vem de família e ele tem muito orgulho de falar sobre isso. Seja bem-vindo, Wilson Victório Rodrigues. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Gil. Quero agradecer a participação neste programa. Você que é um jornalista de envergadura, um jornalista de prestígio, e eu fico de fato agradecido porque é um programa construtivo, propositivo. E as avaliações que você fez a meu respeito aqui na introdução, acho que se deve à sua generosidade. Imagina. A gente costuma fazer aqui um mapa, um raio-x do nosso convidado. Então, o nosso primeiro bate-papo já ficou muito claro. O sucesso, no seu caso, é um resultado de um trabalho que já está no sangue. Você já vem de uma família que já está envolvida na educação, no empreendedorismo e, claro, você trouxe a responsabilidade e, mais do que isso, o objetivo de levar adiante um legado e cumprir com essas obrigações. Então, eu queria que você começasse contando um pouco. Você é tão jovem, 29 anos, quer dizer, você se formou e já estava trabalhando, já estava naquela labuta. Conta um pouquinho dessa sua história, que não é longa, mas tem um sucesso. Quer dizer, ela não é longa em tempo, mas ela é longa em sucesso. Bom, Gil, na verdade, para contar um pouco sobre a minha carreira, né, especialmente na educação, eu tenho de, na verdade, contar um pouquinho da onde que minha família veio, tá? O meu bisavô, ele veio do Líbano para o Brasil, e ao invés de seguir a regra e abrir lojinha, ele abriu escolas. Sim. Ele era um autodidata, um intelectual, falava diversas línguas, era um poliglota e muito interessado em cultura, em artes, em literatura, história. E ele, na verdade, buscou, ao chegar no Brasil, os parentes mais próximos que já haviam também migrado para o Brasil. Sim. E estes parentes mais próximos haviam se estabelecido no antigo sul do Mato Grosso. O estado não havia sido dividido ainda na primeira metade do século XX. Okay. Era um estado uno. E eles se estabeleceram no sul do Mato Grosso. E foi para lá que meu bisavô se destinou quando ele chegou no Brasil. Como era o nome dele? Pedro Chadid. O sobrenome era Chadid. Mas ao chegar no Brasil, como muitos imigrantes, ele foi dizer o nome dele na imigração e entenderam outra coisa, virou Pedro Chaves dos Santos. E ele foi para o sul do Mato Grosso, inicialmente se dedicando ao campo. Só que logo ele percebeu que aquilo não era a vocação dele. E na época, a cidade de Campo Grande era ainda uma cidade muito pequena, e a educação, na verdade, ele notou que precisava evoluir muito. E havia naquela região uma classe produtiva, no sentido já do campo, dessa cultura agrícola, e funcionários públicos que gostariam que os filhos tivessem uma educação um pouco mais aprimorada. Foi quando ele, com os filhos, 2 filhos, perceberam que já poderiam montar uma pequena escola. E aí eles fundaram, na década de 60, a moderna Associação Campograndense de Ensino, a AMASSE. Portanto, meu bisavô Pedro, com os 2 filhos, Plínio e Terezinha. Essa escola cresceu enormemente,
Em pouco tempo ela já tinha 4 mil alunos. Puxa. E foi aí que um outro tio meu, chamado Pedro Chaves dos Santos Filho, fez economia na PUC, na USP, é um grande intelectual. Ele verificou que a família estava indo muito bem nesse sentido, no sentido educacional, e ele falou, olha, vocês estão indo bem, eu acho que Mato Grosso do Sul, na época já estava o estado se dividindo, Mato Grosso do Sul já tem condições de ter uma universidade. Naquela época, Gil, todos que queriam se dedicar ao ensino superior, ter uma qualificação superior, tinham que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Os grandes centros. Os grandes centros. E aí foi quando eles deram um grande passo de montar uma universidade. E essa universidade ela foi, de fato, iniciada e chegou a ter 40 mil alunos. Puxa vida. Pois bem, em 2007, ela, depois já de 30 a 40 anos, eles resolveram passar o controle dessa universidade para um grande grupo, não é? Eu, na época, tinha 15 anos, 13, 15 anos, e eu já tinha esse sonho de dar continuidade ao legado da nossa família no campo educacional. E aí eu vim para São Paulo, me formei em São Paulo, morei um período em Londres, tive essa formação também em outro país. E eu observei, Gil, que havia no Brasil uma grande deficiência na qualificação do comércio, na qualificação do varejo. Tive contato com inúmeras pesquisas, me debrucei diante deste assunto, deste tema, e notei esta deficiência na educação brasileira. Muito se qualificou, agora pensando em nível superior, muito se qualificou o mercado financeiro, muito se qualificou a indústria, o setor de serviços, e o comércio sempre foi um pouco negligenciado. E aí, ao conversar com uma grande entidade, que é a Associação Comercial de São Paulo, que representa o comércio, o varejo, o empreendedorismo há 129 anos, nós chegamos à conclusão de que seria possível montar uma faculdade focada na qualificação do comércio e do varejo. Quer dizer, você traz no sangue o que há de melhor dos seus antepassados, que é lidar com o comércio, mas você transforma isso de uma forma diferente, que é preparar as pessoas para serem grandes comerciantes. E claro, se juntando a uma associação comercial, o resultado não podia ser diferente. Com certeza. Na verdade, a Associação Comercial de São Paulo, ela já tinha no seu estatuto, no seu objeto social, a preparação, a formação desta mão de obra do comércio. Entendi. Só que ela fazia isso como ao longo dessas muitas décadas de existência? Com cursos livres, cursos rápidos. Ela nunca havia se dedicado a uma coisa formal, isto é, montar uma instituição de ensino. Foi o que eu propus, eu e o professor Roberto Macedo, tem que ser mencionado também. O professor Roberto Macedo, que é o nosso diretor acadêmico da Faculdade do Comércio, né? Porque eu tenho essa expertise operacional, essa expertise administrativa. Né? Eu sou um empreendedor da educação. O professor Roberto Macedo é nosso diretor acadêmico. Ele que já foi diretor da Faculdade de Economia da USP, já deu aula em Harvard, Cambridge. Tem um gabarito incrível acadêmico. Ele emprestou toda essa expertise dele acadêmica. Nós montamos um time de primeiríssima linha e nós apresentamos para o Ministério da Educação, em 2018, justamente esse projeto da Faculdade do Comércio. E hoje a Faculdade do Comércio está estabelecida aqui no centro de São Paulo, na rua Boa Vista, que era o coração dos grandes negócios do passado de São Paulo, Bolsa de Valores, as sedes dos grandes bancos estavam lá. Hoje não é mais assim, embora a Bolsa de Valores continue lá. E você tem mais 88 unidades espalhadas no estado e também fora do estado. Fora do estado. Conta um pouquinho sobre essa expansão dessa, porque é um sucesso. Ela não tem uma vida tão longa de história, mas ela já tem um futuro brilhante, 88 unidades. Sim. Veja só, Gil, eu comentei que nós demos início ao projeto em 2018. Esse processo de você credenciar uma faculdade junto ao MEC é um processo muito burocrático e difícil. Então, nós iniciamos em 2018, passamos por 36 comissões de avaliação do MEC, e aí, finalmente, em 2020,
em março de 2020, junto com a pandemia, Pois é, nós iniciamos a faculdade. Então, levou quase 2 anos de autorização. Nós iniciamos a faculdade em março de 2020, na modalidade presencial. O MEC ele autorizou no início só a modalidade presencial de ensino, com nota máxima. A gente tirou nota máxima, 5, tanto no presencial como no EAD. Só que o MEC inicialmente liberou só o presencial. Só o presencial. Só que aí veio a pandemia. O que nós fizemos? A faculdade começou, dali 15 dias a gente transportou todos os alunos, esses alunos que foram os primeiros alunos da faculdade, a primeira turma, já para um ambiente online. Tá? Sim. Nós ficamos operando isso durante 1 ano, e aí eis que em agosto do ano passado, 2021, o MEC finalmente aprovou o nosso ensino à distância, o EAD. Foi a partir de agosto do ano passado, Gil, que nós pudemos iniciar esta expansão através de outras associações comerciais. Porque, veja, a Faculdade do Comércio, ela é a única faculdade que pertence às associações comerciais do Brasil. Sim. É a única, não há outra. Ela pertence à rede. A rede. E aí, por conta de nós termos o nosso EAD, que é o ensino à distância, liberado pelo MEC, nós passamos a instalar polos de EAD da Faculdade do Comércio em associações comerciais. Daí essas 88 unidades. Agora você tem menos de 1 ano. Nós estamos em outubro. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses com uma expansão fantástica. Você está abrindo aí uma média de 8 unidades quase que por mês. Com uma certeza. média de 7 a 8 por mês. É isso. Quer dizer, uma expansão brilhante. Claro, não podia ser diferente, porque você tem um domínio total no empreendedorismo e no comércio, ligados à educação, com um grupo que você tem muito forte, como você disse, que serve como base para que você possa ofertar esses cursos. Eu queria agora entrar num assunto que eu acho que diz interesse ao nosso momento atual de educação no país. O país sofreu muito nessa questão de educação e vem sofrendo há muito tempo. Os candidatos aos cargos políticos sempre prometem, sempre colocam como base a educação nos seus planos de governo, mas a gente sabe que não é tão simples. Fato que me preocupa e que eu queria dividir com você e queria a sua opinião é o seguinte. Primeiro, com a pandemia, a gente teve aí uma lacuna muito grande de ensino e de pessoas que desistiram das universidades, por motivos financeiros ou por falta de tempo. Muito bem. Criou-se, então, as alternativas de trabalho. Jovens sem oportunidades de trabalho largaram os estudos e largaram os trabalhos profissionalizantes. É algum não desmerecendo, mas a grande maioria foi ser motorista de Uber, foi fazer um trabalho relacionado às redes sociais e nada que fosse uma produção de materiais existentes. Resumindo, nós teremos um período em que aqueles empreendedores, aqueles que estão na ativa, hoje na faixa de 40 a 60 anos, uma lacuna desses que deveriam substituir esses que em breve largarão os seus postos e um outro grupo que ainda está se formando. O que vai ser do Brasil nos próximos 30 anos, que é exatamente essa lacuna, sem esses profissionais em números suficientes para atender a demanda do nosso país? Muito bem, a sua pergunta ela é extraordinária, porque eu considero que educação é o ponto de partida e é o ponto de chegada para qualquer nação que queira dar um salto qualitativo na sua sociedade. E eu vou responder a sua pergunta, Gil, dando o seguinte exemplo. A Coreia do Sul, ela é uma península rochosa, que não tem terras agricultáveis, é um país pequeno, distante da União Europeia, distante da América. Isolado. Certo? Isolado. Ao norte tem uma ditadura comunista, um regime totalitário, é a única fronteira que ela tem. Na década de 60, Gil, o PIB per capita, a renda por pessoa na Coreia do Sul, era metade da renda per capita do brasileiro. Foi na década de 60 que o Estado sul-coreano passou a encarar a educação como um projeto de nação. Porque eles verificaram as condições desfavoráveis que o país tinha, essas condições que eu citei há pouco. Sim. E a Coreia do Sul passou a verificar que somente através
do conhecimento, Uhum. do valor do conhecimento, é que eles poderiam dar um salto econômico, social. Pois bem, então eles começaram a pegar aqueles jovens que na década de 60 tinham 5 anos de idade, 4 anos de idade, a base, as crianças, e investir pesadamente em educação. Pois bem, na década de 70, isso é uma questão de uma geração, são 15 anos, 10, 15 anos. A renda per capita do sul-coreano já se igualou à do brasileiro. Na década de 80 já era o dobro. Na década de 90 era o triplo. E hoje, um sul-coreano é 5 vezes, em média, mais rico que um brasileiro. Que o brasileiro. Há um exemplo que eu dou da Hyundai. A Hyundai é uma heavy industry, é uma indústria pesada. E uma comissão da FEComércio de São Paulo esteve lá, coordenada pelo professor José Pastore, que é o maior entendedor no Brasil de relação de trabalho, de mercado de trabalho, um estudioso do tema. E ele verificou, Gil, que na linha de montagem de um veículo que todo mundo conhece, que é o Azira, Sim. entre o chassi entrar na linha de montagem e sair pronto, aquilo levava 10 minutos. E não tinha um único ser humano na linha de montagem. Era só robô, tudo robotizado, máquina, tecnologia. E ele perguntou para o engenheiro, escuta, vocês devem ter um problema social grave, porque tudo bem vocês robotizarem. Tecnologia serve para isso e ajuda a precisão, o padrão, mas eu não estou vendo um único ser humano. E ele disse, o senhor está redondamente enganado. No nosso setor de engenharia tem 70 mil engenheiros trabalhando. Então, isto, Gil, é fruto Sim. de um projeto de educação, de Estado. O nível da pessoa é muito mais alto. É muito mais alto. Agora, você não vai conseguir transformar um país num case de sucesso do ponto de vista educacional se você não tratar a educação como ela deve ser tratada. Eu imagino. Hoje, Gil, o professor, ele é muito facilmente substituído pelo Google, Claro, claro. pela internet. Só que a educação no Brasil não conseguiu assimilar esse fenômeno ainda. O MEC, o Ministério da Educação, o Presidente da República, os governadores, as secretarias de Estado de Educação, elas têm de entender que o professor de hoje, ele serve como um indutor de conhecimento. Ele serve como um norte de conhecimento. Porque o Google, por mais esforçado que seja o professor, Claro. por mais enciclopédico que seja o professor, o Google é um repositório de informação muito mais rico do que o em dados. professor. Claro. O professor claro. de hoje ele tem qual função? De dar um norte para o aluno, de indicar quais são as ferramentas que o aluno tem de buscar para se informar. Sim. Este é o professor de hoje, é dar um norte, é ser um indutor de conhecimento, ensinar o aluno a como aprender. Só que a educação brasileira, ela ainda está naquele modelo do século XIX, aquele modelo prussiano, que o professor chega numa sala de aula, tem 30 alunos sentados, ele passa o conteúdo no quadro negro Que e é um cobra currículo. aquilo numa prova dali 30 Sim. dias. Isto não é mais o conhecimento de hoje. O professor de hoje tem que entender esse fenômeno, que é a internet das coisas. Cada vez mais, Gil, as pessoas vão ter menos percepção do que é físico e do que é online. Online, o virtual. Fala-se muito do digital, né? É essa interação do físico com o digital. O conhecimento de hoje, a informação de hoje, perpassa esse mundo. O professor tem que ter este conhecimento, tem que ter essa habilidade. Tem que ter essa habilidade. Eu quero entrar agora na questão, eu imagino seus ancestrais, o Pedro, o Plínio e a Terezinha, o quão orgulhosos eles estariam se estivessem, não sei se eles ainda estão, mas se estivessem aqui com E você. minha mãe que é professora. Que é sua professora. Faço questão de homenageá-la. Exatamente. Rosiane dos Santos Victória, uma grande professora Olha também. que bacana. Eu imagino o orgulho deles em ver um jovem de 29 anos, em que a gente conversa. Eu tenho 60, então a gente tem uma lacuna aí de basicamente 30 anos entre a gente. São poucas as pessoas que eu converso que somam uma cultura e um conhecimento como você quando eu relaciono a idade. A pessoa levaria pelo menos esses 30 anos que nos separam para acumular esse conhecimento. Mas isso é fruto, óbvio, do legado que a tua família deixou para você e principalmente da tua vontade
e do teu objetivo em conseguir isso. Existem jovens no país que, infelizmente, não têm uma base, como você teve, familiar, não possuem uma condição financeira para poder estudar fora, para fazer um curso qualquer técnico e tudo mais. Aí eu pergunto para você, Wilson, jovem, empreendedor, como é que você vê, primeiro, isso que você trouxe da tua família e aqueles que não conseguem e que infelizmente a gente percebe que vai ser muito difícil conseguir alguma coisa. O que você passaria para essas pessoas nesse sentido de, olha, eu herdei algo maravilhoso, tenho pessoas maravilhosas do meu lado que me ensinaram, talvez você não tenha. O que você passaria para eles se você fosse essa pessoa para passar isso nesse momento? Perfeito. Gil, olha, eu costumo dizer o seguinte, de fato, a pessoa que tem uma bagagem, tem uma família, que de fato, né, é feliz a pessoa que tem um registro histórico da sua família de peso, que né, você já traz consigo aquele DNA, isso é muito bacana. Mas, de fato, muitas pessoas elas não nascem com essa condição. Sim. Né? Eu não digo, Gil, que seja uma condição financeira. Tá? Eu acho que, na verdade, a força do exemplo vale, às vezes, muito mais do que um pai que tem dinheiro, uma mãe que tem dinheiro, tá certo? Mas, ainda assim, tem muitas pessoas que também não têm essa força do exemplo. Mas o que eu recomendo os jovens, de modo geral, Gil, é que eles tenham na vida um propósito. Propósito vem do latim propositum, que significa colocar-se à frente. Mas como colocar-se à frente? Colocar-se à frente, Gil, é você acordar todos os dias e saber o porquê que você veio ao mundo. Você tem um talento. Todas as pessoas no mundo, elas têm uma vocação. Têm uma vocação. Uns têm vocação para cantar, outros para serem padres, outros para serem empresários, outros para serem jornalistas como você. O mais importante, Gil, é você ser fiel a si próprio. Você identificar qual é o seu propósito. Qual é a sua vocação? Qual é o seu talento? Identificado o seu talento, você vai traçar um norte na sua vida e você tem que pensar o seguinte, eu serei o melhor dentro deste meu talento. Vou fazer as coisas com perfeição. Você sabe, Gil, aqui me abrindo com você, eu sou católico. Perfeito. E eu sou de um segmento dentro da Igreja Católica que nós buscamos a santificação pela vida cotidiana. O que é isso? Esse nome bonito. Coisa muito simples. Você vai se propor a realizar um trabalho, faça o melhor. Claro. A gente até brinca, faça para Deus. Fazendo para Deus, você vai fazer o melhor. O melhor. Então, faça o melhor. Você vai fazer uma coisa da mais simples à mais complexa, faça o melhor. Você resolve ter um filho, vai ser pai, seja o melhor pai. Você vai ter uma empresa, fundei uma empresa, seja o melhor empresário, seja o melhor patrão, o melhor gestor. Quando você traça esta conduta na sua vida, buscar a perfeição na vida cotidiana, no trabalho ordinário, as coisas acontecem, Gil. É buscar este propósito. E ao identificar o seu propósito, fazer o melhor. Fazer o melhor. A gente, curioso, eu até vou antecipar uma parte do programa, que não era o momento, mas eu sempre escrevo alguma coisa relacionado ao bate-papo que a gente tem nos bastidores antes de começar. Para você, eu escolhi algo que eu escrevi identificando o seu perfil. Mas é que é de uma curiosidade tamanha que eu não posso deixar passar o momento para que a gente não perca o gancho. Olha o que eu escrevi para você. A única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser. É isso mesmo. Exatamente o que você passou para aqueles que estão te ouvindo. É isso aí. Olha, é impressionante como a gente vê numa diferenciação de classes, de pessoas, como isso tudo deixa de ter um distanciamento quando existe um objetivo, quando existe uma vontade, quando existe aquela coisa de que eu vou fazer. E eu percebo que isso já vem de você no sangue,
daqueles que chegaram ao Brasil com o objetivo, não vou ser simplesmente um comerciante como todos da minha região que vieram para cá. Eu vou ser além. Você é aquele que vai ensinar a ser o melhor. E você, curiosamente, hoje ensina o comerciante a ser melhor. Porque não podemos lutar contra o momento que nós vivemos de progresso. Nos últimos 100 anos, a evolução do homem foi tamanha que é impossível você ficar sem informação um minuto na nossa vida. É isso. Nós vivemos a era da informação. Vivemos a era da informação. Como lidar com essa rapidez de informação sem perder o foco daquilo que você realmente tem em mente, sabendo que você planeja, você busca, só que as informações chegam muito rápido, as coisas mudam muito rapidamente, os conceitos, as vontades, as crises que aparecem. Como manter essa linha, Wilson? Você sabe, Gil, que esse ponto que você está trazendo agora, ele é muito oportuno, porque há muitas pessoas hoje, Gil, sofrendo de ansiedade, sofrendo de angústias, sofrendo de depressão. E está mais do que demonstrado pela psicologia, pela psiquiatria, que parte disso se deve a essa quantidade brutal de informação que as pessoas são expostas a todo momento. Então você abre o Instagram, é notícia, é informação, é a vida das outras pessoas. E tem mais essa que a gente estava conversando há pouco, de que nas redes sociais, a imagem que se passa é de que todos são felizes, realizados, bonitos, todos, você coloca o filtro, você fica lindo. E a vida, Gil, a vida não é isto. A vida é difícil, a vida é complexa, lidar com o ser humano não é fácil. Você comandar uma família, ser um chefe de família, não é brincadeira. Então as pessoas, elas estão sendo conduzidas para uma realidade paralela, efêmera. E quando elas são confrontadas com a realidade, com as dificuldades da vida, com os compromissos da vida, elas acabam ficando angustiadas, porque elas notam que aquela vida paralela, ela não é permanente. Então daí acabam ficando depressivas, angustiadas, etc. O que eu sugiro, e eu sugiro agora como educador, é que você encare estas redes sociais, esta quantidade de informação, você encare isso com muita responsabilidade e ponderação. O mais importante da vida é a vida real, é o seu trabalho cotidiano, é a sua empresa, é a sua família. Foque nisso, certo? O que vem além disto deve ser encarado com muita parcimônia. Você não pode se entregar totalmente a essa vida paralela que a gente acaba vivendo. Tenha cuidado com o grupo de WhatsApp, tenha cuidado com rede social. É legal? Eu tenho, eu uso disso, mas nós temos de ter a nossa vida, sobretudo, centrada naquilo que de fato importa, que é o seu trabalho, que é a sua família, que é a sua vida real. Wilson Victório, olhando para a sua câmera, eu quero que você me responda. O que significa para você o sucesso não é por acaso? Olha, Gil, a pergunta ela é difícil porque eu costumo dizer que cada pessoa vem ao mundo, como eu falei há pouco, com a sua vocação, com a sua missão, né? Mas eu identifico, Gil, o sucesso, justamente, o sucesso para mim é aquela pessoa que consegue compreender a sua vocação, o seu talento, e ao longo da vida ela transforma isso numa obra, ela transforma isso numa missão, ela consegue executar isso e inspirar outras pessoas. Tem muitas pessoas que acabam se tornando bem-sucedidas materialmente, outras não. Mas não necessariamente o sucesso material significa que a pessoa realizou a sua obra. Tem isso também. Para mim, essencialmente, Gil, sucesso é quando a pessoa, repito, consegue identificar o seu propósito no mundo, consegue identificar a sua vocação, o seu talento, e executa esse talento e inspira outras pessoas, e faz seguidores, e melhora a vida dos outros. Isso, para mim, é o que é o sucesso. E a pessoa se torna ainda mais sortuda quando ela deixa de ocupar um ambiente terreno, vai para a eternidade, e a obra dela continua vivendo.
Isso é o que há de mais lindo. Quando a pessoa ela deixa de ocupar o mundo físico, mas a obra dela, a mensagem dela continua existindo. Para mim, isso é o verdadeiro sucesso. Agora sim, no momento certo, a frase que lhe cabe, com total justiça e mais uma vez dentro do contexto. A única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser. E você, Wilson, decidiu ser uma pessoa diferenciada, um educador, um empreendedor, um cara obstinado, um cara com um objetivo que realmente conseguiu. O sucesso, além de não ter vindo por acaso para você, veio na hora certa e no começo, porque você já começou com grande sucesso. Muito obrigado. Que você tenha esse sucesso muitos e muitos anos, que você possa dar continuidade a esse legado da tua família, orgulhando todos eles, e que aquilo que eles plantaram, aquela semente, não só ficou, como ela está sendo muito bem tratada e semeada por você. Tenho certeza que eles estão bem orgulhosos. Muito obrigado, Gil. Quero mais uma vez dizer que você é muito generoso na sua avaliação. Eu quero ser tudo isso que o Gil disse ao longo desse programa, mas eu fico contente e me sinto muito, digamos assim, responsável. Agora a minha responsabilidade dobra depois dessa missão, dessa qualificação toda que você me deu, porque sim, eu tenho aqui honrar todo esse legado e agora comandando uma faculdade que já agora tem 2 anos, como eu disse, o nosso ensino à distância tem 1 ano apenas, mas que está crescendo num ritmo exponencial, graças a Deus. E eu faço votos, Gil, de que todos os nossos alunos, que certamente estão nos assistindo, que todos os nossos alunos, eles tenham esse propósito de vida e que busquem a informação. O mundo de hoje, nós vivemos a era da informação, as pessoas têm de buscar informação, identificar o seu talento, e o sucesso ocorrerá. Para conhecer um pouco mais sobre a Faculdade do Comércio de São Paulo, você deve ter suas redes sociais, se você quiser colocar aqui o meio de contato. fac.faculdade do comércio no Instagram. O nosso site é www.facsp.com.br e também estamos no LinkedIn e no Twitter. Agora, só para fechar, educar para empreender. É o seu programa da Band News, né? Isso. A Band News, Gil, ela criou agora mais recentemente um canal dedicado ao empreendedorismo. O canal Empreender. É uma iniciativa belíssima e às terças-feiras, 13 horas, nós estamos apresentando um programa chamado Educar para Empreender. Eu entrevisto grandes empresários, especialmente do setor varejista e do comércio, e é um bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui agora, e eles contam qual é o segredo para que você, como empreendedor, consiga, de fato, ter êxito, transformar o seu negócio numa grande empresa, conseguir a manutenção da sua empresa, porque é muito difícil, tem gente que tem tino comercial, tem tino comercial, tem pegada empreendedora, mas não tem noção de gestão. E a gestão é uma ciência. E aí esses grandes empresários, esses grandes gestores, grandes executivos, eles, no nosso programa, eles ensinam, dão lições de como ter um empreendimento consistente e que dê resultados. O Wilson Victório Rodrigues foi o nosso convidado do programa Sucesso Não É Por Acaso de hoje e ele contou exatamente a essência do nosso programa. O sucesso não é por acaso. Wilson, muito obrigado e sucesso demais para você. Vida longa ao rei da educação do comércio. Amém. Que dê tudo certo, que eu também desejo sucesso a você. Obrigado. E que Deus abençoe os nossos caminhos. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós ficamos por aqui. Continue com a nossa programação na Connect TV. Claro, eu espero você no nosso próximo Sucesso Não É Por Acaso. Tchau, pessoal. Sucesso não é por acaso. Oferecimento ACIB, Associação Comercial e Industrial de Barueri, a Casa do Empresário.